Eu nasci num lar cristão e quando ainda bebê fui batizada por aspersão na igreja dos meus pais. Mas com a idade de 15 anos eu fiz as minhas próprias eleições espirituais e religiosas e fui batizada por imersão em outra igreja cristã, a qual eu pertenço até hoje. E eu nunca tinha compreendido a batalha espiritual da maneira que o Dr. Timothy apresenta. Eu sou Celimar Leutes, coach de saúde, inteligência emocional e inteligência espiritual. E hoje nós comentaremos sobre o capítulo 11 do livro Simples Demais. O Dr. Timothy nos disse no capítulo anterior de que os princípios do governo de Deus são amor, verdade e liberdade. O que é a batalha espiritual? Segundo o Dr. Timothy, a batalha espiritual é quando nós usamos os recursos que Deus já nos deixou na hierarquia mental, que nós vimos nos outros capítulos, que é a nossa natureza espiritual, ou seja, a razão, a consciência e a adoração, para conseguir contrarrestar com as mentiras, com as falsas imagens que nos vêm constantemente à mente ou que nos bombardeiam com ela, com a luxúria, com o desejo que o egoísmo tem de conquistar, de capturar a nossa vontade. Ou seja, essa luta que existe entre nós tomarmos as decisões baseadas na razão e na consciência e nós tomarmos as decisões baseadas na nossa própria vontade, nos nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios sentimentos, essa é a luta espiritual que nós vivemos. E ela só pode ser confrontada, ela só pode ser, só podemos ser restaurados a essa hierarquia mental através da palavra de Deus. E no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós podemos ler que a palavra de Deus é viva e poderosa, que corta mais do que qualquer espada que foi afiada dos dois lados. E ela penetra profundamente o mais íntimo do nosso ser, discernindo os nossos pensamentos, os nossos desejos mais profundos da nossa mente. E é essa palavra, com o poder de Deus, que pode nos restaurar ao equilíbrio inicial. Inicial que eu digo é que com o qual Deus nos criou. É isso que Deus quer fazer por nós. Quer nos dar saúde, sanidade. Agora, aqueles que se aferram a continuar alimentando os seus pensamentos, os seus desejos mais baixos, não submetendo-os à razão e à consciência, chegarão num ponto onde se rebaixarão de tal forma que a natureza espiritual morrerá. A razão e a consciência perderão totalmente o seu poder. E é nesse momento onde Deus não pode mais atuar na vida desta pessoa, que a Bíblia chama de pecado imperdoável. Ou seja, o pecado imperdoável é quando o ser humano chegou num estado de degradação tão grande que ele perdeu totalmente a sua capacidade de decidir.
ele perdeu a sua liberdade, porque a liberdade é essa capacidade de poder decidir usando a razão e a consciência. E como Deus não infringe a nossa liberdade, é o momento que ele não pode atuar. É por isso que Deus odeia o pecado, porque o pecado, ele danifica, ele destrói o ser humano. Ele destrói essa hierarquia mental com a qual fomos criados para sermos plenamente felizes, equilibrados, saudáveis. Outro ponto que nós vemos é por que Deus nos deixou os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? É a lei escrita de Deus. E é para a alma um tipo de ressonância magnética espiritual. Ou seja, se você está plenamente saudável, equilibrado, você não tem necessidade de recorrer a um médico para que ele te peça um exame de ressonância magnética. Mas é uma ressonância magnética que pode identificar, pode descobrir um pequeno tumor ou algum outro problema que você tenha no teu interior para que ele possa ser tratado e curado. E assim é a analogia que o Dr. Timothy fez com os mandamentos de Deus, que Deus nos deixou os seus mandamentos como se fosse uma ressonância magnética, para que através desses mandamentos nós pudéssemos perceber como estamos realmente no nosso mais íntimo. Tem um texto da Bíblia que eu gosto demais, me fala de uma maneira muito profunda, e foi o próprio Jesus que disse, ele falou, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa é a missão de Deus, esse é o desejo de Deus na nossa vida, nos dar abundância de vida, mas não a vida que muitos estão levando, uma vida de depressão, uma vida de amargura, uma vida cheia de altos e baixos, uma vida de culpa. Deus quer restaurar a sua imagem em nós. Deus quer restaurar o nosso equilíbrio mental. Deus quer nos trazer a paz. Ele disse, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. E é uma paz que excede a todo entendimento. Porque é uma paz que nós podemos ter, apesar de tudo que nos tenha acontecido ou que nos aconteça. Pois esse é o meu desejo também para você e para mim. Nos vemos no próximo capítulo.